Olá, seja bem-vindo ao Tarô Responde. Já escolheu a sua leitura 1, 2 ou 3 para você descobrir o que o seu chamado espiritual tá te falando nesse momento? Qual é esse chamado? Se você quiser se concentrar em coisas diferentes e assistir as 3 leituras, fica à vontade, você é sempre muito bem-vindo. Claro, já curte esse vídeo, se inscreve no canal para você receber mais recadinhos aí da espiritualidade, viu? Agora, se o seu chamado já te falou aí uma leitura específica, você pode ir aqui na descrição e tem o tempo certo de cada uma das opções. Você clica lá e já vai direto para sua leitura, tá bom? Para você que escolheu a leitura de número 1, vamos lá? Vamos ver aqui qual que é o seu chamado espiritual. Ele chegou, mas o que ele tá falando? O que é essa pessoa que escolheu a leitura de número 1? Eita! Pera. Essa eu não vou aceitar que caiu muito. Agora, essa caiu primeiro, olha lá. Gente, um 2 de copas. Que mais, tarô? Qual é o chamado espiritual dessa pessoa que escolheu a pilha 1? 9 de copas. Gente! 10 de ouros, 5 de ouros, certo? Vamos arrumar aqui. Não se esquece de comentar aqui embaixo qual foi a opção que você escolheu. Vamos ver aqui, 6 de paus. 5 de ouros, já falei, né? 8 de ouros, 6 de paus, rei de ouros, ás de espadas, 6 de copas, 4 de paus, 10 de espadas, 3 de copas, 3 de espadas. Gente, está entre o amor e a razão. Pajem de espadas e a torre. Caramba, hein? Forte. Fundo do deck, 6 de ouros. Vamos lá, vamos clarificar pra gente entender exatamente, porque tá complexo aqui. Clarifique esse 2 de copas, tarô, por favor. 2 de copas. Rainha de paus, tá? Clarifique esse ás de espadas, tarô, por favor. A estrela, nossa, olha só. Perfeito. E aqui no fundo do deck, a rainha de pentáculos. Gente, vamos lá. O seu chamado espiritual, você já sabe, porque você já teve a ideia primordial aí. Então, o centro do seu jogo é um ás de espadas, trazendo o centro de tudo tá vindo de você, da sua ideia, que a espiritualidade colocou. Então, tá claro aqui pra mim no geral, mas a gente vai ver certinho, bonitinho essa história toda, tá? Mas aqui tá muito óbvio que você tá achando que é loucura essa ideia que você teve, esse chamado, mas é uma intuição, tá? Então, a sua intuição, a sua espiritualidade está falando com você nesse momento sobre parcerias, tá? Então, aqui para você pode ser uma parceria espiritual, tá? Então, você pode ter recebido um convite para conhecer uma coisa nova envolvendo a espiritualidade, tá? A gente pode aqui estar falando de religião, sim. A gente pode estar falando de medicinas da floresta, de rituais. A gente pode estar falando de um trabalho, de repente, terapêutico. Aqui a gente também pode estar falando de romance, tá? Então, de repente, você acabou de conhecer, porque isso aqui tá acontecendo agora. Se não tá acontecendo ainda com você, tá com dias para acontecer, depois que você vê essa leitura, tá? Então, de repente, você conheceu uma pessoa, começou a se envolver com uma pessoa que tem uma vibe diferente, que tem ideias diferentes sobre evolução, sobre espiritualidade. E aí, você, um pouco com o pé atrás, eu acredito por conta de muitas coisas que já aconteceram com você, tá nessa aí, né? Será se eu vou? Será que é isso? Será que não é? Mas aqui mostra que você está preparada, preparado, tá? Apesar de ser uma rainha aqui de paus, não tem essa questão. Pode ser homem, pode ser mulher.
você que tá assistindo, está preparado. Então, quer dizer, você já zerou o que você precisava entender emocionalmente. Você passou aí por um período de cura. Aqui também isso tá bem claro, tá? Deixar essa rainha de pentáculos que saiu aqui. Você passou por esse período de cura, né, tarô? Responde aqui. Esse 9 de copas, clarifica, por favor. 9 de copas. Vamos ver a lua. Coisas muito obscuras, muito guardadas, 9 de paus. É isso mesmo. Então, você passou aí por um período de cura complicado, né? Que você se fechou um pouquinho. Ó lá, Ás de espadas de novo. Você se fechou um pouquinho aí pro mundo, né? Pros seus. Desvendou muitas coisas dentro de você. E aqui eu tô falando mais de coisas inconscientes, tá? Então, nem tudo a gente precisa colocar um sentido. Nem tudo precisa ter exatamente ali uma sequência. Às vezes a gente quer trazer para o consciente as ideias em ordem cronológica, a explicação de cada acontecimento, e não é sobre isso. Então você só se sente mais preparada, você se sente melhor, mais forte emocionalmente, e você não precisa saber exatamente o porquê, o que aconteceu. Isso é a sua espiritualidade trabalhando, tá? Então você saiu de uma prisão mental, prisão de fato, tá? Prisão, inclusive, aqui, gente, de expectativas. Então, todas as expectativas que colocavam em cima de você, que você pensava que não foram atingidas, né? Que você não foi a pessoa que cumpriu essas expectativas, mas olha que eu tenho uma novidade para você, eu e a sua espiritualidade falando. Parabéns, você cumpriu todas as expectativas. Sabe por quê? Você não precisa atingir as expectativas das pessoas, os mortais que estão aqui, não, né? Nós mortais somos todos ali, vamos colocar, imperfeitos, é isso mesmo. Então não tem como, não tem nem por que você lutar para atingir essa expectativa. Aqui foi te dado uma missão espiritual e você cumpriu, você zerou. Então hoje você tá essa pessoa aqui, 9 de copas e 10 de ouros. Muito bem. Você tá uma pessoa completa, é claro. Essa questão nunca tem fim, né, gente? Então, você passa por uma fase, é igual um videogame. Você passou por uma fase com glórias aqui, conseguiu. Você conquistou o seu lugar, segundo a espiritualidade. Por mais que eu vejo aqui que com isso aqui que você atingiu, você acabou deixando algumas coisas para trás, algumas pessoas, entre aspas, desamparada, né? Mas é isso. Nem tudo é só bom e nem tudo é só ruim, né? Clarifica esse 5 de pentáculos. Eita, olha. Vamos ver. 4 de espadas. Então, o tarô tá falando aqui a justiça. Eita, ó, gente, é isso. Todas as leituras ultimamente tá muito nessa vibe aqui, tá? Então, dá uma olhada aí nos outros vídeos do canal pra você acalmar seu coração. Tá muito nessa energia aqui. Então, não fica afundado aí pensando, preso nesse pensamento do que você deixou pra trás, tá? No desamparo, na necessidade, porque, gente, ó, a justiça. Cada um só tem o que merece. Se você que está passando nesse momento por um período mais escasso financeiramente, aqui fala que você não está colhendo o que você plantou de um jeito ruim, tá? É um período de calmaria, é um período de internalização. Então, por dentro, você é uma pessoa muito próspera e você está plantando. Então, tudo isso que aconteceu, mas acabou de acabar uma situação, como que eu tô plantando? Eu acabei de desistir, ou acabei de abandonar, ou fui abandonado, como que eu tô plantando? Sim, gente, nos planos da espiritualidade, que tava tudo escrito, essa história aí da sua vida, você conseguiu, você passou o chefão da fase, agora você tá indo para uma nova fase. E tudo isso que você passou é um plantio, certo? É o que é justo, é o que é certo. Então, se alguém de fato ficou desamparado, e eu vejo aqui que sim, né? Por isso que você pensa tanto nisso,
a espiritualidade acaba te conectando. Então, primeira coisa aqui, primeira dica que você precisa saber: corte a sua energia, não fica pensando sobre isso. Quando vier alguma coisa, alguma notícia, alguma culpa, você já coloca aqui, ó, pensa logo na carta da justiça. É justo, cada um tá recebendo o que plantou, tá bom? E no seu caso, você está tendo, ó, todo o orgulho da espiritualidade para com você. Por mais que nesse momento você pense que não, tá? Você pense que as coisas estão difíceis. Mas, gente, isso aqui é questão de dias, tá? Para virar esse jogo, virar essa chave. Eu tenho certeza que emocionalmente você tá mais forte, tá ou não tá? Você pode estar passando por algumas dificuldades aí financeiras, de transição na carreira, no trabalho, algumas dúvidas nesse sentido, mas se percebe aí agora nesse momento, comenta aqui embaixo se você não tá mais forte emocionalmente. Você já parou para perceber como que você tá acordando melhor, como você tá com mais energia, você tá passando os seus dias de maneira melhor, menos sugado? Você percebeu isso daí? É, minha gente, você tem um guardião aqui junto com você muito forte. Clarifica esse Rei de Pentáculos, tarô, por favor. Você tá sendo cuidada, muito cuidada. Ó, o pendurado. Certo, o que mais? E, olha, 10 de Pentáculos. Gente, que maravilhoso! Outro 10 de Pentáculos, ó. Escuta bem o que eu vou te falar, viu? De verdade. Internaliza isso pra você. O pendurado, ele vem trazendo todo o sacrifício, tá? Que você fez. Então, tira isso daqui, ó. Tira esse 5 de ouros da sua cabeça. Internaliza, você que anda no caminho da fé, da espiritualidade, entenda, internalize agora que o seu sacrifício foi muito bem aceito. Tudo que você passou trouxe muito conhecimento, entendimento, trouxe maturidade para você e para as pessoas que passaram pela sua vida. E hoje você tá aqui, ó, saiu nos 2 tarôs, gente, o 10 de ouros, que é prosperidade, que é alegria, que é colheita. E você tem um guardião muito valioso aí do seu lado, tá? Um mentor, um guia espiritual que se comunica com você. Por mais que você não perceba, tá? Analisa aí os seus sonhos, a sua intuição. Ultimamente, ele tá se comunicando, tá cuidando de você assim, ó, como se você fosse um bebezinho. E foi ele, juntamente com seus outros guardiões aí, que te trouxe essa ideia maravilhosa. Essa ideia aí que você teve tem muito a ver com a sua ancestralidade. Pensa direitinho. Se isso que apareceu, ah, mas essa ideia não foi minha. Foi uma pessoa que me convidou para tal coisa. Foi uma pessoa que fez uma proposta, não importa. Isso tem mão da espiritualidade, tá? Seus guardiões colocando pessoas, certas ideias no seu caminho. Por mais que você fale assim, meu Deus, eu não quero mais saber disso, eu não quero mais me envolver nisso. Ó, agora sim. Agora você vai estar num caminho que você vai estar honrando a sua ancestralidade, tá? Você vai estar honrando as suas raízes, gente. Você vai ver. A partir do momento que você inicia, que você coloca o seu primeiro pé nessa estrada nova aqui, põe fé na sua ideia, você vai ver como você vai se sentir feliz. Então, o grupo que está se reunindo agora, através de você, é o caminho correto. É o certo, é o fim aqui, gente, de uma dúvida cruel, de um sofrimento, né? 10 de espadas, tarô, por favor, clarifica esse 10 de espadas. O hierofante. Cavaleiro de pentáculos. Então, assim, esse fim aqui desse sofrimento, desse pensamento cruel, constante que você tá tendo, vai acabar a partir do momento que você passar por isso. Não tem como você imaginar, não tem como você sentir, tem coisas que só acontecendo, só passando. Então, você precisa dar esse voto de confiança,
tá? Falar sim para essa sua ideia, essa sua intuição, ir em frente, sabendo que você tá sendo super bem assessorado aí pro seu guardião, que no arreda-pé tá com você, tá? E aí, o que que acontece? Com calma, devagar, que não é assim, tá? Tudo que é para ser duradouro, tudo que é certo, é devagar. As raízes vão se enraizando pela terra devagarzinho e vai acontecendo. Então não é na explosão, não. Devagarzinho, você vai fechando esse contrato com a espiritualidade. Devagarzinho, você vai entendendo a sua parte no acordo e os caminhos vão se materializando aos poucos. Então eu sinto aqui a energia de que você é uma pessoa de assim, ó, para amanhã as coisas têm que acontecer, senão eu não acredito. Mas aqui, gente, não tá falando de longos períodos. As coisas vão acontecendo, mas uma coisa de cada vez, não é de uma vez, do dia pro outro, tá? Porque o que é firme precisa se raizar. E aí, esses seus pensamentos que você tá tendo aí que não vai embora, esse sofrimento do que você deixou vai embora junto. Essa união, eu já adianto para você, vai causar, tá? Então, algumas pessoas que ficaram para trás vão se entristecer, vão ficar recalcadas, assim, me vem muito essa palavra, assim, recalcada, apesar de eu não usar essa palavra. Mas, gente, segue o seu caminho, tá? Vão vir aqui algumas questões, é isso, né? A torre, a casa caindo, e aí vai ter muita fofoca, muita intriga, vai chegar até você prints, mensagens, coisas desse tipo. Mas ainda assim, você vai ter a oportunidade aqui, ó, com esses 6 de ouros, de ajudar. Então, você vai se defender e ainda vai ajudar essas pessoas. Sim, você é essa pessoa nobre, acredite, a espiritualidade acredita em você. Tá aqui mostrando que tá te protegendo, gente. Então, assim, ó, não tente provar nada, seu ponto de vista, sabe por quê? Porque se a espiritualidade está a seu favor, quem tá contra, gente? Quem pode com você? Ai, peraí. Tarô, dá um conselho aqui pra essa pessoa. Quando esse momento chegar, como essa pessoa deve agir, como ela deve se sentir com essa torre. Vamos ver. 5 de... Olha, gente, tinha virado e eu não aceitei. Tá vendo que teimosa? Não ouvi a minha intuição, ó. 5 de pentáculos. Esse 5 de pentáculos aqui desse tarô, ele fala simplesmente para você virar as costas, ir embora. Então, pegar essas suas novas parcerias e fazer o que você sabe que você deve fazer, tá? Sem tristeza, sem arrependimentos. Olha aqui, 5 de paus. A confusão, a briga. Mas ainda assim um caminho muito lindo, muito iluminado e muito espiritual se abrindo para você. Ô, gente, não tem como, né? Como a gente vê aí alguns posts até que daqueles lápis, sabe? Que tem vários lápis e aí um deles tá gasto, né? Tá com a ponta gasta. E aí vem a frase que é totalmente real e cabe aqui muito no seu caso, que é: se você não faz nada, é óbvio que você vai estar lindo, você vai estar intacto, você vai estar ilibado. Agora, se você faz, né, como o lápis ali que escreveu, que gastou, você vai estar sujeito a isso, né, gente? Você vai estar... Se permita, né? Se permita ser mal vista, ser mal falado, porque se você faz alguma coisa, você vai despertar. Nem o nosso mestre Jesus agradou a todos, né? E até hoje, mesmo com tantas informações, muitas pessoas não acreditam e pior, são contra. Então, quem somos nós? Não é verdade? Continua aí no seu caminho de fé. Esse foi o recado, o chamado espiritual para você que chegou, tá? Para você se segurar aí nos seus guardiões, principalmente um guardião especial. Eu sei que você sabe quem é ele, tá? Continue honrando. Gente, muitas vezes a sua fé, o seu amor, a sua dedicação a um guardião espiritual vale muito mais que milhares de oferendas. Não que as oferendas não valham, tá? Mas às vezes toda a fé que você tem, toda a força que você coloca dentro da sua ajuda espiritual vale mais.
mais do que 1000 oferendas, que 1000 gastos, que 1000 velas, tá certo? Um beijo, fica com Deus. Não esquece de curtir esse vídeo, de se inscrever aqui no canal para você receber mais dicas da espiritualidade para você, tá bom? Para você que escolheu a leitura de número 2, vamos ver o que é esse seu chamado. Seu chamado espiritual chegou. Deixa eu marcar aqui o tempo. O seu chamado espiritual chegou, mas você não tá entendendo muito bem, tá meio confuso, né? Que é, de fato, Tarô, fala pra gente, pra quem escolheu a leitura de número 2, o que é esse chamado espiritual, Tarô? Enquanto o Tarô responde, já curte esse vídeo, se inscreve aqui no canal para não perder nenhuma notícia da espiritualidade para você. E a gente começa, olha lá, com Cavaleiro de Espadas, certo? Cavaleiro de Ouros, 7 de Copas, que mais? Ás de Paus, 4 de Ouros, eita gente, 7 de Espadas, Pajem de Copas, 3 de Copas, Pajem de Espadas, a Torre. Hoje esses dois estão caminhando, hein? Estão caminhando juntos. 6 de Ouros, 10 de Espadas, 6 de Paus e a Rainha de Espadas. No fundo do deck, a Rainha de Paus, gente. Eita, nós, hein? Vamos ver. Tarô, clarifica aqui, por favor, esse Cavaleiro de Espadas com esse Cavaleiro. Entendi. Com esse Cavaleiro de Ouros, por favor, Tarô. Tá, 7 de Pentáculos, entendi. Então, vamos lá, gente. Seu chamado espiritual, ele tá gritando, ó, 4 de Copas. Ele tá gritando e você tá assim, não quero, não. Você tá emocionalmente rejeitando o seu chamado, tá? Aqui, eles estão me mostrando que você está correndo muito pro lado errado. Basicamente isso, tá? Então, sim, você tá nesse momento na ativa, você tá trabalhando. Eu acredito que você é uma pessoa de fé, de muita fé aí no seu coração, seja lá qual seja a sua crença. Mas aqui, gente, meio que você tá indo pro lado errado. Sinto muito. Então, assim, quando a gente fala de tomar uma ação, de fazer algo, a gente precisa estar com a cabeça centrada, com a cabeça fria, os sentimentos no lugar e a certeza do que a gente quer. Então, apesar do chamado espiritual tá aí gritando na sua orelha, vamos lá. Às vezes a gente acha que o chamado espiritual é sobre fazer algum sacrifício, fazer alguma coisa que a gente não quer fazer de jeito nenhum. Nem sempre é sobre isso. Eu entendo que tem pessoas que sim, vieram com essa missão na Terra. Aqui não é o seu caso. Aqui a espiritualidade está falando assim: escolha um caminho, meu filho, minha filha. Escolha um caminho, pelo amor de Deus. Deixa eu assoar aqui. Pronto. Então, a espiritualidade está falando, escolha um caminho, por favor, para a gente poder te ajudar. Esse chamado tá falando assim, você tá se perdendo nas suas ideias. Então, você tá indo, pensando, idealizando. Algumas coisas você coloca, assim, aqui em prática. Eu entendo que você tá plantando. Mas, ainda assim, você entende que poderia estar sendo mais leve? E aí, de repente, você não entende assim, mas gente, eu tô chegando a várias conclusões, eu tenho várias ideias, eu tô fazendo várias coisas e a coisa não tá indo, não tá acontecendo. É porque não é muito bem por esse caminho que você tá indo. Então, as coisas precisam ser mais enraizadas. Vou usar a mesma palavra lá da leitura 1, tá? Então, as coisas precisam ser com mais firmeza, mesmo que elas caminhem de maneira mais devagar, tá? Por diversas vezes, entre uma ideia e outra, entre uma atitude e outra, um pensamento e outro, você precisa parar
respirar. Eu sei que é difícil, ainda mais nesse momento que a gente tá num momento planetário todo doido, assim. A gente tá em tempo de Ogum também, né? Que é, ó, vai, aqui, ó, muito Ogum. Né? Você deve ser regido aí, ter, de alguma forma, Ogum aí junto com você, que é, ó, vamos cortando as cabeças e depois a gente vê. Mas aqui, a espiritualidade, o seu chamado tá falando, calma, para, enraiza, pensa, tenha certeza do que você quer aqui, ó. O 9 de espadas tá pedindo isso. Não é para você sofrer, tá? Não é para você se acabar nesse pensamento, é para você parar e pensar e entender exatamente o que você quer. Esse 7 de copas, tarô, clarifica. Vamos dar um exemplo aqui do que você pode escolher. Tarô, por favor, ajuda esse 7 de copas, por favor. Ó, 2 de copas, perfeito, maravilhoso. Então, a gente já sabe que aqui a primeira coisa que você precisa escolher, resolver, parar de verdade, gente, é o seu relacionamento. Então, se você está se relacionando com alguém nesse momento, você precisa resolver a situação. Se você não está se relacionando com alguém nesse momento, mas aqui pode ser assim um sócio na sua empresa, pode ser uma parceria, enfim, gente, encaixa aí, tá? Que é uma leitura coletiva, encaixa na sua realidade, mas aqui fala de uma parceria. Aí você pode estar pensando assim, mas o que isso tem a ver com a minha missão espiritual? Eu tenho que fazer, eu tenho que, sei lá, de repente você trabalha com a espiritualidade e você tá incessantemente, você tá convencendo pessoas, você tá levando a palavra, você tá divulgando o seu trabalho, mas as coisas estão se perdendo um pouco. O que tem a ver? Bom, se você trabalha com a espiritualidade, você já sabe, eu não preciso nem explicar, né? Que todas as pontas da nossa vida tem que estar muito bem amarrada para que elas trabalhem. Então não tem isso de sorte no jogo, azar no amor. Não tem isso. Isso é um ditado popular que não tem. Você pode estar bem em todas as áreas da sua vida, inclusive deve fazer isso. Então aqui a espiritualidade está falando, não tem como, tá? Então se você acha que você pode trabalhar em paz dentro da espiritualidade, deixando essa ponta solta aí do seu relacionamento, você tá enganado. Primeiro, você precisa arrumar dentro da sua casa, dentro de você, as suas emoções, os seus sentimentos, gente, para depois levar para fora, tá? Clarifica aqui esse 9 de espadas, tarô, por favor. 10 de paus, para de carregar o mundo nas suas costas. É isso, eu já falei isso, né? Pode ser mais leve, não precisa ser tão pesado assim quanto está nesse momento. E aí sim, tá? Depois que você entender, depois que você tomar uma decisão, fizer uma escolha dentro do seu relacionamento, dentro das suas emoções, se você é a pessoa que fala assim pra mim, mas faz 10 anos que eu tô sozinha. Eu não tenho ninguém, eu não tenho nenhuma parceria, eu vivo sozinho. Então é sobre isso, tá? É sobre isso que você tem que cuidar. Por quê? Essa emoção é dentro, tá? E aí depois disso, sim, você dá os seus primeiros passos. Então o Ás de Paus, ele traz aqui um movimento que você precisa fazer. Mas olha o que tem depois desse movimento, ó. 4 de ouros, 7 de espadas e o meio do seu jogo que diz muito sobre você, pajem de copas. Então, você acaba se sabotando nessa questão, no relacionamento, no sentimento. Você acaba se mostrando e sendo de verdade, né? Não só aparentando, mas sendo de verdade uma pessoa um pouco imatura dentro dessa questão. Você entende que é por isso que tanto faz se você tá dentro de um relacionamento ou se você tá sozinho? Você precisa cuidar, até porque se você tá no relacionamento e fala, mas é a pessoa, não é, né? A gente sabe que somos um espelho. Então, se aquela pessoa que tá com você, seu parceiro, tem milhares de problemas, você pode olhar que isso tá vindo de dentro de você, tá? Então, você precisa curar isso. A sua espiritualidade está gritando. Tá falando assim, ó, o chamado chegou e o chamado é o quê? Para você parar de se sabotar. Esse apego, nossa, tá muito estranho aqui. O que é esse 4 de ouros, tarô? Esse apego a quê?
que essa pessoa da leitura 2 tá tão apegada assim que ela tá sabotando o seu relacionamento? Roda da fortuna, certo? Exatamente, tem que mudar. O que mais? Ás de copas, ô meu pai, você tá... É isso, gente. As suas emoções não tá nada bom, tá? Então você precisa se equilibrar, parar de ser tão racional, tá? Então você faz, você vai, não sei o quê, mas você precisa tratar dentro. Você precisa tratar o seu emocional. E aí eu entendi aqui. Você acaba se sabotando porque você provavelmente é a pessoa que fala assim, mas eu tratar minhas emoções não vai pagar minhas contas, não vai pagar minha casa, meu financiamento, não vai colocar comida dentro da minha casa. Mas, gente, ninguém tá falando pra você parar o seu trabalho. Você tem que continuar, mas com mais inteligência emocional. Porque se você se acerta por dentro aqui, ó, se você deixa de ser esse pajem, clarifique esse pajem, tarô, por favor. Se você cresce nas suas emoções, amadurece, tudo fica mais tranquilo, tudo fica mais leve, mais fácil. E aí tudo que você fizer tem a tendência de dar mais certo do que tem dado até hoje, né? Olha lá, Rei de Copas, muito bem, é isso. Então você tem todo o potencial, a espiritualidade tá chamando assim, ó, para você se tornar um rei de copas, para você amadurecer nas suas emoções, é o seu momento de ser feliz, tá? Então se você tá num relacionamento que não tá bom, a espiritualidade tá te chamando para você amadurecer nas suas emoções, olhar para dentro de você, para você ser feliz de verdade. Aqui pode ser que você tem aí algumas raízes não tão boas, né? Ou seja, que você cresceu dentro de uma família um pouco complicada, que você tenha como exemplo relacionamentos não tão bons assim, né? Pai, mãe, enfim. Tenha visto relacionamentos abusivos e tal, e talvez você acredite que isso é normal. Mas não é. A espiritualidade está falando que você é a pessoa que quebra esse ciclo emocional na sua família. Não importa a sua idade. Você que está assistindo aqui, não importa a sua idade. É o seu momento de quebrar esse ciclo. De fazer um relacionamento ser feliz de verdade, tá bom? Crescer nas suas ideias, amadurecer nas suas emoções e fazer isso virar real no seu cotidiano, ao seu redor, tá bom? Esse pajem tarô, certo. Clarifique esse pajem a torre, por favor. 6 de espadas, tá. Então, assim, o que vai acontecer? Tem um spoiler aqui, né? Você seguindo esse chamado, que agora tá bem claro o que é o chamado da espiritualidade pra você, tudo vai mudar, como já deu spoiler aqui a roda da fortuna. Mas vai mudar real, tá? Então, assim, o que vai acontecer? Virão notícias a partir disso. Então, ou você faz o Aue aí, ou você vai estar abrindo seus olhos agora e vai perceber coisas ao seu redor. E vai começar a descobrir coisas. E aí você vai mudar. Você vai se mudar fisicamente aqui, tá? Depois você volta aqui e comenta que isso vai acontecer. Você tem o livre-arbítrio, a escolha, mas eu duvido que depois dessa leitura que você tá vendo aqui, ó, totalmente desenhado que a espiritualidade tá te falando, você vai escolher ficar no mesmo lugar? Vai nada. Então você vai se mudar, você vai sair de algo tóxico, de algo que não tá te fazendo bem. Pode ser o fim dessa relação, pode ser um conjunto de coisas, pessoas, energias ao seu redor que te deixa nesse lugar aqui de pajem de copas, tá? Sair disso. E aí o bicho pega, né? Porque vem a torre, o véu se rasga. Clarifica essa torre, tarô, por favor. Ó, caiu aqui. Ai, Ás de espadas. Gente, ó. Conforme... Sabe aquele males que vem para o bem? É essa torre aqui, ó. Então, o véu se rasga, tudo cai. Você fala, meu, agora lascou. Nossa, eu devia ter continuado como era antes. Eu não devia ter feito isso, esse burburinho todo, essa escolha. Mas, dentro dessa torre, tá?
desse véu que rasga, vem o Ás de Espadas, que é uma ideia muito boa. E você vai ser ajudado real, tá? Aqui não só pela espiritualidade. Vai aparecer pessoas no seu caminho para te ajudar financeiramente, emocionalmente, vai te ajudar na sua vida, para você se reerguer, para você crescer agora de uma forma mais concreta, tá bom? Acabando aí, ó, então lembra, aqui a gente tava com 9. Aqui a gente já tá com 10. Então você vai acabar com esse sofrimento que você fala assim, mas como é possível eu fazer tudo isso se eu tô aqui amarrado? Não, você vai acabar com isso, vai acabar. E sabe o que vai acontecer? Orgulho, né, gente? Você vai ser ovacionado, você vai receber o valor de quem você tanto quer. Aqui eu diria que você deveria esperar o valor somente da espiritualidade, tá? Depois desse trabalhão aqui, de toda essa aprovação, você vai sentir o orgulho das pessoas, você vai receber os seus méritos, tá? E aí, ó, clarifica essa rainha de espadas com essa rainha de paus, tarô, por favor. Os amantes. É isso, os amantes vêm aqui como escolhas, tá? Então, diante dessas suas escolhas aqui, de tudo que você vai passar, você vai conseguir chegar. Olha que legal que tinha embaixo. Você vai conseguir chegar. E aí, de toda essa loucura aqui, ó, que você passou, você vai se tornar essa pessoa aqui, ó. Rainha de espadas e rainha de paus. Ou seja, um equilíbrio perfeito entre a razão, a emoção, porque veio o rei aqui de copas, razão, emoção e a intenção, o fazer. Nossa, vai colher aí os seus frutos. Muito bem, gente. Ficou muito longa essas leituras, hein? Mas muito emocionante, muito bem. Olha, eu desejo que você realmente consiga, que você escolha passar por tudo isso, sabe por quê? Você já sabe que a sua vitória é certa. Mas, gente, às vezes a gente precisa, sabe? Por mais que você seja aquela pessoa assim, mas eu já passei por tanta coisa na minha vida. Meu, a vida é feita disso, né? É feita de testes, de caminhos, de aprendizados. Então, baixa a cabeça e vai. Escolha a sua direção. Escolha o firme, o certo, e não o fácil e o rápido, tá bom? Um beijo, fica com Deus. Curte esse vídeo e se inscreve aqui no canal. Para você que escolheu 37 e 36, para você que escolheu a leitura de número 3, vamos lá. Gente, eu achei que ia ser um vídeo rapidinho, mas como que a gente fala da espiritualidade rapidinho, né? Recados super intensos, tarô, responde. Qual é esse recado? Qual é o chamado espiritual que chegou para quem escolheu a leitura de número 3? Tarô, por favor. Chegou, mas você não tá entendendo muito bem o que é esse chamado? Vamos aqui esclarecer. Enquanto o tarô responde, já vai curtindo esse vídeo, se inscreve no canal para receber mais recados da espiritualidade. Ás de copas, 5 de espadas, o eremita, o julgamento, que mais, tarô? Cavaleiro de paus, 6 de ouro, 4 de ouro, eita, gente, 7 de espadas, pajem de copas, 3 de copas, que mais? Pajem de espadas, 9 de espadas, meu Deus. Rainha de espadas, tá muito pensante, né? Rainha de paus, 3 de espadas. Gente, você tá pensando muito, né? 2 de espadas. Jesus, vamos ver. Tarô, clarifica esse ás de copas, por favor. 6 de pentáculos, de novo, ó, veio 6 de pentáculos aqui também. Eita lá.
E 2 de espadas de novo. Gente, olha esse. Eu até dei esse exemplo lá na leitura 2. Se você assistir, você vai lembrar. Que eu falei assim, às vezes, né, o chamado da espiritualidade é sobre fazer algo que você não quer fazer, mas nem sempre. Ainda falei lá na pilha 2, não é o caso. Mas aqui é o seu caso. Você não tá concordando. Você não tá querendo. Gente, eu entendo que é complicado quando tá tudo ruim. É muito fácil a gente mudar, a gente escolher um novo caminho, a gente aceitar. Quando a gente tá confortável, tá na nossa zona de conforto, é mais complicado, né? É bem mais complicado. E é assim que você tá, ó. Nos 2 tarôs, no fundo dos 2 decks, veio o 2 de espadas. Então você tá assim, não quero, não concordo, você não tá batendo. Você sabe qual é o chamado, aqui vem claro pra mim, porque você já tá ruminando isso já tem um tempo. Você tá muito preso no seu pensamento. Meu Deus do céu, você precisa, sabe o quê? Primeira coisa, antes de eu começar a leitura aqui, já falo pra você, se precisar passear. Sai de casa um pouco, mas eu trabalho o dia inteiro, mas chega em casa, faz uma caminhada, assiste um filme alegre, escuta uma música boa, feliz. Gente, você tá muito preso no mundo das ideias. E isso tá acabando com você tá se sabotando aí com seus pensamentos. Eles estão matando você a unha, os seus próprios pensamentos. Olha que loucura isso. Clarifica, tarô, por favor, esse 5 de espadas com o eremita. 7 de copas, ó, você precisa de ajuda. 5 de copas, tá? Então, assim, você tá muito preso aí num pensamento sobre algo muito emocional. Então, aqui eu tô entendendo, mais ou menos, se adapta aí no seu caso, porque aqui a gente tá falando de muitas pessoas, tá? Mas aqui pode ser que você esteja tentando honrar a sua família. Você tá tentando não separar a sua família ou um grupo de pessoas, pode ser amigos, pode ser esposa, esposo aqui, mas é algo muito emocional e enraizado que você não está querendo se dispersar. Aqui eu não tô nem falando de desfazer, eu tô falando de dispersar. Você acha que a escolha que você tem para fazer é como se você estivesse traindo. Por que, gente, isso? Você recebeu uma ajuda, aqui tá claro, isso daqui. Algo na sua vida já mudou, tanto que aqui, ó, não veio nenhuma carta de mudança, porque isso daqui já aconteceu. E aí, as novas ideias que vieram, né? Então, assim, tanto a espiritualidade te falando de novas coisas, novas propostas, ou pessoas, que também não deixa de ser espiritualidade, né? Pessoas que aparecem no nosso caminho dando novas ideias. Você tá muito, assim, barreiras lá dentro. Você pode até concordar na palavra, mas dentro da sua cabeça você tá assim, não concordo. Eu acho que não é certo de fazer isso. Mas, gente, olha só. Você recebeu uma ajuda para mudar algo, para fazer escolhas diferentes. Por que que isso seria uma punhalada nas costas de alguém? Por que que você estaria traindo a confiança de alguém? Não tô entendendo isso daqui. Por que que essa escolha faria? Você acha que você vai ficar sozinho, sozinha, se isso acontecer? Vamos ver aqui, eu preciso entender, tá confuso isso daqui. Clarifica, tarô, por favor, o julgamento com o cavaleiro de espadas. Será que você acha que vai estar deixando, desonrando, deixando a sua família, a maneira que você viveu, que você viveu até hoje, deixando isso pra trás, você vai estar desonrando a sua família? Você vai ser fadado a ficar sozinho? Responde, tarô, por favor. O carro. Eu acho que é bem por aí. E o mago, eita, não, isso é poderoso, poderosa. Gente, você tá se sabotando muito, muito, tá? Ó, exatamente, 8 de copas. Deixa isso pra lá, pelo amor de Deus.
Então, o que que a espiritualidade está gritando no seu ouvido? O seu chamado, olha aqui, ó, tá te chamando aqui, ó. Por favor, vá-te embora desse lugar, dessas pessoas. Você não vai estar sendo ingrato, tá? Gente, honrar pai e mãe, honrar família, ter gratidão por pessoas que fizeram bem pra gente, a gente faz isso sendo uma boa pessoa, passando esses mesmos ensinamentos pra frente. A gente faz isso quando essas pessoas precisam da gente, a gente tá lá. A gente tá ajudando da maneira que essa pessoa precisa. A gente não precisa estar convivendo. A gente não precisa estar sofrendo, padecendo nesse meio de viver que a gente não concorda mais, não se encaixa mais. Aqui tá falando que é a sua hora. Ó, o carro traz muito movimento intenso aí na sua vida. Além disso, que você é a pessoa que tem a capacidade para passar por todas as barreiras. Por mais que alguém aí no seu passado, seja pai, seja mãe, seja ex-marido, mulher ou atual, enfim, não importa, amigo, confidente, faça parecer que você precisa dessas pessoas, você precisa desse lugar, vai dar muito mal, vai dar tudo errado se você mudar, não é verdade. Então, o chamado da espiritualidade é esse, ó, você tem tudo nas suas mãos. Ó o mago aqui, você tem todas as ferramentas, você é a pessoa que consegue ultrapassar as barreiras aqui com o carro, fazer acontecer, ir para cima, tá? Você tem a capacidade de ajudar as pessoas. Fora isso, ó, veio aqui o 8 de copas, o 5 de copas pedindo para que você deixe para trás sem se arrepender. O 5 de copas, ele vem trazendo arrependimento, mas isso tá te sabotando. Você tá se segurando nessa situação, na sua evolução, no seu aprendizado espiritual, por conta disso. Para que se arrepender, gente? Se arrepender do quê? O que aconteceu, aconteceu. Ah, mas eu fiz mal de verdade. Então, sabe o que que você faz? Você peça perdão. Você faça coisas que repare o seu mal, mas siga em frente. Entende? Você padecer numa situação não vai fazer você ganhar pontos, gente, com a espiritualidade ou você se redimir. Não. O que passou, passou. Você precisa seguir em frente, é o que a espiritualidade está falando. O seu tempo com essas pessoas, nesse lugar, ou num relacionamento, ou nesse trabalho, acabou. Você está sendo ajudado aqui, ó. Clarifica esses 6 de ouros. Com esse 4 de ouros, tarô, por favor. Gente, você tá sendo muito ajudado, muito ajudado. 3 de copas, tá vendo? Muito ajudado, muito mesmo, valete de espadas. Mas você tá sendo, sabe o que, gente? Imaturo, tá? Você tá sendo imaturo, colocando barreiras para essas novas ideias. Então, esse seu pensamento todo, sabe? Esse, mas não, mas isso não tá certo, mas não sei, mas acho que eu vou estar sendo ingrato, mas isso não se faz, isso é traição. Claro que a gente tá falando aqui dentro dos parâmetros aceitos pela sociedade, tá? Porque eu não tô vendo nenhuma traição de verdade aqui, não. Ah, mas essa traição, não sei o que. Não, não. Clarifica esse 7 de espadas, por favor. Ó, esse chamado da espiritualidade pra você é um puxão de orelha. Para de ser teimoso. Valete de pentáculos. Gente, para de ser teimoso. Você deve ser taurino. Você deve ser aqui, ó. Você deve ser taurino ou capricorniano. Primeiro eu achei que você era de um signo de ar, porque veio muito espadas, mas você deve ter até os dois aí, tá? Que mais? Virgem, né? É terra também. Você deve ser ou virginiano, ou taurino, ou capricorniano. Porque você tá se segurando aqui muito em coisas materiais, conquistas, coisas desse tipo. E principalmente nisso, sabe? No que o outro vai pensar. Nesse sentimento de ingratidão. Mas, gente, não é o 3 aqui de novo, 3 de copas aqui. Você precisa viver o novo, você precisa viver o bom, o alegre, o feliz, sair dessa pressão aí. E você sabe, o caminho tá aberto bem na sua frente, você tá sendo totalmente teimoso, teimosa. Pra que isso? Clarifica, tarô, por favor, eu já tô ficando nervosa. Vamos lá.
Desempaca e vai em frente. 3 de espadas, de novo, gente, ó. Não tem aqui mais o que te dizer. Você precisa realmente se tratar. Você precisa tratar isso dentro de você. Depois dessa leitura aqui, vai fazer meditações, vai fazer orações, vai abrir o seu coração, tirar essa tristeza de dentro de você, esse sentimento de traição, tá? Porque veio aqui 3 de espadas, veio aqui 3 de espadas, mas não é isso, tá? O que tá te perturbando aí nesse momento? Qual é o seu... É isso, né, gente? É o Diz que me diz. Você tem medo disso. Você tem medo de ser mal falado. Na leitura, ou 1 ou 2, não sei. Ó lá. Você tem medo da confusão. Você tem medo de cair muito nesses pensamentos, né? Da confusão, da briga. Você tem medo disso. Mas, ó, eu acho que a 1 ou a 2 tá meio essa energia aqui também. Não, mas na 1 ou na 2, uma das duas que caiu essa combinação, vai acontecer. Aqui no caso, no seu caso, não tá falando que vai acontecer. Aqui tá falando que o seu medo é esse. Não tem empecilho. Aqui pra você não tem empecilho. Aqui é o seu pensamento. Você acha que vai acontecer isso. Clarifica essa rainha. Principalmente 2 pessoas, né? Tem 2 pessoas, pode ser pai e mãe. Pode ser filhos, pode ser, não sei, chefes, 2 pessoas aqui que você não quer decepcionar de jeito nenhum, que você não quer ver triste de jeito nenhum. Clarifica aqui, tarô, por favor. O Hierofante. E o 10 de espadas. Então, gente, o Hierofante, com o 10 de espadas aqui, né, ele traz o rompimento. O fim, né? Então, eu sei que você sente, e pode ser real aqui, pode ter um contrato de verdade. A gente pode estar falando de um contrato, um trato no papel, a gente pode estar falando disso, ou a gente pode estar falando só de uma responsabilidade espiritual, de você ter se colocado num lugar de prestar, prestar essa assistência e tal. Só que isso acabou. 10 de espadas, tá? Isso acabou, passou. E quem precisa entender, vai entender. Isso não é mais preocupação sua, tá? Deixa pra trás, para de se arrepender. A espiritualidade tá falando, ó, justiça. Gente, a justiça veio muito hoje aqui. A justiça traz o quê? O que é certo. Segue o seu caminho. Aproveita essa ajuda que você está recebendo. Se você tá pensando assim, mas que ajuda? Eu tô lascado. Gente, para um pouco e olha ao seu redor. Eu tenho certeza que você vai achar, tá? Às vezes a gente coloca tudo no mesmo balaio, né? Ah, mas ajuda pra mim seria tal coisa, mas não é ajuda pra você, é ajuda pra espiritualidade, pra sua espiritualidade. Olha ao seu redor direitinho, que você vai encontrar as ajudas que você vem recebendo. E para de ser cabeça dura, tá? O chamado da espiritualidade é esse. Para de ser cabeça dura. Trabalha as suas emoções para receber muito mais ainda, que tem muita coisa vindo para você, tá bom? Um beijo, fica com Deus, não esquece de curtir esse vídeo e se inscreve aqui no canal. Tchau!